Então, regressamos para os nossos trabalhos, para uma nova audição, desta feita com a Federação de Patinagem de Portugal, a quem agradeço a presença, representante o Sr. Vítor Ferreira, que é vice-presidente da Federação e com a responsabilidade de coordenação do hóquei patins, segundo, pronto, está certo, e portanto não me enganei, a nossa troca de impressões ontem surgiu o efeito para esclarecimento aqui desta questão. Em primeiro lugar também pedir-lhe desculpa pelo sucedido de ontem, mas como pôde perceber, não estávamos em condições de realizar a audição porque estava em início a discussão do debate em plenário e, portanto, teve que ser adiada para hoje. Agradeço-lhe novamente a sua presença, e tanto ontem como hoje, e, portanto, tem a palavra para 10 minutos iniciais, depois passamos a palavra aos diversos grupos parlamentares para fazerem as suas questões em cerca de 3 minutos cada intervenção, e depois devolvo para nova resposta às questões que lhe forem colocadas. E, portanto, sem mais demoras, passo-lhe a palavra para esta intervenção inicial. Para desfazer qualquer equívoco, Vítor Ferreira, vice-presidente da Federação de Patinagem de Portugal, para a modalidade hóquei patins, uma modalidade bastante acarinhada pelos portugueses e que mais títulos conquistou para Portugal, a nível internacional, quer a nível de clubes, quer a nível de seleções. Eu tenho algumas considerações gerais a fazer de uma forma bastante sucinta sobre o pacote legislativo da prevenção e combate à violência no desporto, que foram partilhados no grupo de trabalho organizado pela APCVD com as 5 federações. É importante referir que a modalidade de hóquei patins é praticada em pavilhões cobertos, recintos fechados, portanto, a sua maioria são pavilhões com mais de 15, 20 anos de construção, cujas infraestruturas não reúnem os requisitos necessários para os jogos qualificados de risco elevado, e a sua maioria de propriedade municipal. Achamos que é de uma importância vital a separação das competições desportivas profissionais das não profissionais, que são a atividade desportiva mais praticada a nível nacional. A distinção dos complexos desportivos e recintos desportivos deverá ficar claramente definido se a norma se dirige para um estádio de futebol ou para um pavilhão desportivo ou outro recinto fechado, articulado com as medidas específicas para cada um. Achamos também que o regime sancionatório deverá contemplar as diferenças entre as modalidades, nomeadamente quando se dirige a uma competição profissional e não profissional. E quando aplicada a medida cautelar de interdição a recinto desportivo, possa ser para qualquer recinto e não apenas aquele associado à modalidade em que ocorreu o comportamento que levou à sanção. A função de gestor de segurança deverá ser específica, dirigida para estádios desportivos e para recintos desportivos fechados. A exigência da função de gestor de segurança terá de ser adequada para um pavilhão com lotação, na sua maioria, que varia entre 400 a 2.500 pessoas. Concretizar a portaria do gestor de segurança, e a sua formação, na nossa opinião, deverá ser à distância, simplificada, de forma a abranger os clubes que sobrevivem com voluntários, na sua maioria, os pais dos atletas. Acreditamos até que a simplificação na forma do vínculo acho que será o êxito da medida. A necessidade de enquadramento legal e regulamentação dos espaços para a prática do skateboarding e outros desportos urbanos em Portugal, nomeadamente a necessidade de enquadrar estes espaços como recintos desportivos, igualmente sobre a alçada da legislação em discussão. Somos claramente a favor da simplificação dos requisitos dos regulamentos de segurança, mantendo os atuais para as instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo. E achamos que o regime jurídico das instalações desportivas deverá simplificar a forma de para agilizar todo o processo. Somos também a favor pela criminalização da pirotecnia. Achamos também que em recintos fechados, sempre que ocorram crimes de pirotecnia, deve haver interdição do recinto. Basicamente, estas sucintamente eram as medidas que nós gostaríamos de ver concretizadas.
Muito obrigado pela sua intervenção e pelas considerações a fazer sobre esta PPL que temos aqui em discussão, este processo na especialidade. Assim sendo, passo a palavra aos grupos parlamentares, iniciando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Castro. Muito obrigado, Sr. Coordenador, senhores e Srs. Deputados. Agradecer a apresentação do Dr. Vítor Ferreira, Vice-Presidente da Federação de Federação de Patinagem de Portugal, para a modalidade de hóquei em patins. Muito obrigado pela sua apresentação. Muito obrigado pela sua paciência também com os nossos procedimentos, com a nossa logística e mecanismo de organização interna. Agradecendo mais uma vez a sua atenção e disponibilidade. E agradecer também a forma tão objetiva da apresentação que nos trouxe, inclusive com uma avaliação já qualitativa das diferentes medidas. Portanto, agradeço essa objetividade, porque facilita muito perceber as posições, até porque muitas das posições parecem-me que não carecem de grande concertação. Ou seja, parecem-me comuns às apreciações que já recolhemos e até algumas das audições que já aqui tivemos. Ou seja, a Federação de Handball trouxe-nos esse problema, a questão da distinção entre desporto profissional e desporto não profissional, a questão da adequabilidade das infraestruturas desportivas às exigências que o regime jurídico poderá colocar, face também à necessidade de centralizar eventos, não é? E de promoção, necessidades de promoção ou de realizações, que por mais variadas razões a modalidade sente necessidade de realizar em determinada área, em determinado sítio, em determinada parte do território, e nem todo o território poderá estar devidamente preparado ou ter equipamentos devidamente preparados para corresponder às exigências e, portanto, penso que a proposta já inclui algumas exceções nesse sentido. De qualquer forma, podemos de alguma forma trabalhar e perceber como é que isso pode ficar um pouco mais claro. Se eventualmente tiver algum texto de proposta ou algo que possa nos fazer chegar, poderá também ser útil. E referiu também a questão do gestor de segurança e das preocupações com as necessidades de formação do gestor de segurança, em que medida é que ele se irá realizar, visto que, mas penso que a PPL equaciona isso, ou seja, temos aqui que compatibilizar entre aquilo que será a formação mínima ou formação necessária, melhor dizendo, para aquilo que são, para o exercício das funções do gestor de segurança, com a compatibilização do custo e de um gestor de segurança voluntário, algumas vezes será voluntário, que nas horas vagas empresta o seu tempo e dá o seu contributo, e, portanto, como é que vamos sim garantir a segurança, mas não podemos criar um monstro que depois, em nome da segurança, que depois as coletividades e a realidade não consiga encaixar e adotar. E, portanto, em boa verdade, não faça a forma como fez a sua apresentação, não tenho grandes questões para colocar, pareceu-me que foram estas as questões fundamentais, e também registar, aliás, tem sido comum nestas audições, já termino, Sr. Presidente, tem sido comum nestas reflexões das nossas audições a forma participada com que as pessoas, com que as entidades, com que as federações, com as forças de segurança e com que as várias entidades se envolveram neste processo, quer com a Secretaria de Estado, quer com a APCVD, o que de alguma forma perspectiva, espero estar correto nesta apreciação, mas perspectiva algum trabalho facilitado naquilo que é a apreciação posterior do texto e da proposta que está em presença, porque muito do trabalho de SAPA, do trabalho de terreno, de compatibilização de questões, de compatibilização das abordagens, efetivamente vem de alguma forma preparado e bem preparado, e parece-me que há, sobretudo, um sentimento grande que é preciso erradicar estes fenómenos, é preciso atacar este problema no desporto nacional, porque é uma chaga que tem que ser corrigida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador.
Saúdo efusivamente o Sr. Vítor Ferreira, Vice-Presidente da Federação de Patinagem de Portugal para o hóquei em patins, e obviamente que me associo aos senhores deputados que antecederam, que era o Sr. Deputado Coordenador, que era o Sr. Deputado João Castro, no agradecimento que este grupo de trabalho faz pela compreensão relativamente aos, não é constrangimentos, mas aos normativos que, em sede desta dinâmica de trabalho de comissões e de plenário, nos são exigidos e, portanto, agradecer a sua compreensão e a sua vinda mais uma vez a esta casa, que é a sua casa também. E eu gostava também de dizer que bom que foi trazer-nos de imediato as propostas que a Federação já identificou como sendo aquelas que poderão ainda melhorar uma proposta de lei. Portanto, o que queremos todos nós é que haja segurança, que haja este entendimento de todos aqueles que são os agentes envolvidos nos eventos e espetáculos esportivos e, sobretudo, na segurança de todos aqueles, não só que os vivem nos campos desportivos, como nas bancadas, e, portanto, também das famílias que vão assistir. E, portanto, dizia eu, que bom que já trouxe estas propostas, que me parecem que este grupo, creio que eu posso afirmar, este grupo não deixará de o fazer, de as atender, de tentarmos melhorar o que já está nesta proposta de lei para que possa ir ao encontro das preocupações que nos têm sido transmitidas. Eu também não tenho nenhuma questão em particular, porque ia pedir-lhe precisamente se fosse possível partilhar com este grupo de trabalho não só as questões que pudessem neste momento, do ponto de vista da Federação, ser corrigidas, como até identificando em que artigos da proposta de lei é que elas estariam implícitas e, de alguma forma, também esse trabalho foi acautelado pela vossa Federação e, portanto, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, por ter trazido este contributo a este grupo e desejar, obviamente, os maiores sucessos à Federação de Patinagem de Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então novamente a palavra aqui ao representante da Federação de Patinagem de Portugal para dar resposta a questões, não foram bem questões, algumas foram muitas considerações feitas pela intervenção inicial e, portanto, exatamente, Sr. Deputado, uma reflexão e, portanto, passo-lhe novamente a palavra para responder às intervenções que foram feitas. Bem, o pouco mais tenho a dizer. Acho que o mais importante agora é nós operacionalizarmos isto no terreno, portanto, todas estas medidas e realmente preocupa-nos todos de segurança, porque estamos a falar de imensos jogos, estamos a falar de jogos de um dia, e por vezes um pavilhão ocupado de um dia inteiro, pelo menos de hóquei e patins, desde a formação até aos séniores, e todos os jogos têm que ter um gestor de segurança, portanto, preocupa-me essa situação, mas pronto, havemos de conseguir resolver. Muito obrigado, então, pela curta e objetiva resposta. Aliás, a objetividade, podíamos considerar esta audição como uma palavra-chave, seria a objetividade, pela clareza com que aqui apresentou também as posições e as considerações a esta proposta de lei, que é uma proposta de lei que está aqui em discussão na especialidade e que decorrerá nas próximas 2 semanas, uma proposta de lei que é muito importante no reforçar destes mecanismos de combate à violência de desporto e que todos nós assumimos de forma praticamente unânime como um problema que tem que ser urgentemente resolvido e que carece de ação e, portanto, também aqui esta importância de ouvir todas as entidades para obter aqui uma melhor resposta para um cenário que tem manchado, por vezes, o desporto nacional. Inclusive, a modalidade do hóquei patins já teve algumas situações e daí termos chamado para uma audição presencial a Federação, uma modalidade, como disse, que é muito acarinhada por todos os portugueses e que tantos títulos já trouxe também ao nosso país. E, portanto, termino com essa chave de ouro, que muitos títulos vieram, mas certamente muitos títulos onde vir
e, portanto, agradecendo novamente a compreensão e a disponibilidade para aqui estar para prestar estes comentários, estas considerações à proposta de lei. Terminamos assim a nossa audição, as nossas audições de hoje e, portanto, continuaremos na próxima semana com outras tantas para o efeito. Muito obrigado.